Estudo do Livro de Ouro de Saint-Germain, por Andrea Brites, Método Good Vibes, Volume 2, Mistérios Desvelados, Parte 29, Capítulo 6. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Meditando com Saint-Germain, e vamos iniciar os nossos trabalhos hoje, fazendo a conexão com o Eu Superior. Vamos respirar fundo. Inspira, expira, inspira, expira. Agora, imagine que do seu coração sai uma chama cor de azul, uma chama cor dourada e uma chama cor de rosa. A sua chama trina, ela vai se expandir, subindo do seu coração, passando pelo chakra laríngeo, frontal e saindo pelo chakra coronário, indo em direção ao yin. Vai passando pela estrela da alma, pelo portal das estrelas, passa pela alma, pela mônada e chega no eu superior, na sétima dimensão do Criador. Você agora se conecta com Deus. Aproveite nesse momento para receber a perfeição do Criador em você novamente. Quando nascemos, nós nascemos com esta perfeição. Conforme vai passando o tempo e nós vamos crescendo, nós vamos nos envolvendo com o externo e nos desprendendo, nos soltando de Deus. Então é necessário agora retornar à casa do Pai. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos deu essa lição, temos que fazer, acreditar na chama trina e no amor do Criador e entender que fazemos parte de Deus. Então, com essa conexão agora, nós vamos conectar a nossa chama trina com a chama trina do coração da grande consciência divina, grande sol central, que é Deus. E assim iremos retornar à casa do Pai. Respire fundo e sinta-se cada vez mais equilibrado. Envie agora qualquer energia negativa, qualquer questão tenha desequilibrado você. Pense nas situações que te desequilibraram e solte. Envie para o infinito para que seja transmutada lá na casa do Pai, em puro amor incondicional, trazendo de volta lá do infinito a chama dourada, a chama do Eu Sou, transportada pela chama violeta, e vem as duas chamas juntas, descendo, 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 até acessar nosso chakra coronário. Vai acessando cada uma das células do corpo, vai acessando, acessando, limpando e transmutando, dissolvendo qualquer carga negativa. Do coração de Deus, lá do grande sol central, é enviado agora uma chama verde. Mestre Larion está encaminhando para nós. Mestre Larion, sua hoste celeste, enviam para nós nesse momento, através da tocha verde, de chama verde, que vem na mão do arcanjo Rafael. E essa tocha, ela vem vivenciar a nossa vida conosco, porque ela vai fazer parte da nossa chama trina a partir de hoje. Você, a partir de agora, é um ser perfeito.
é um ser saudável. Diga: eu sou perfeito. Eu sou saudável. A chama trina que brilha dentro de mim é o eu sou, é o Deus em ação em mim. Eu sou a presença crística, controla e governa a minha vida, a minha saúde, meu mundo, a minha casa, meu trabalho, agora. Respire e sinta-se totalmente saudável, em paz, equilibrado. Respire fundo mais uma vez. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos agora pegar aquela chama dourada, veio, e vamos criar uma grande cúpula dourada de proteção em volta de todos nós. Respire fundo e sinta, está protegido. Diga: eu sou luz, eu vibro luz, e nada que seja das sombras pode me alcançar. Eu não permito que nenhum implante seja colocado em mim. Eu não permito que nenhuma outra consciência, a não ser a consciência de Deus, possa retirar qualquer coisa de mim. Eu só recebo energia positiva, energia de amor. Já é real, está feito, está feito, está feito. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Agora vamos dar continuidade à leitura do capítulo 6. E ontem nós estávamos falando sobre conforme o homem ele se eleva e mantém a consciência dele em contato com o eu próprio, Deus interior, ele torna-se mais atento às grandes possibilidades para o uso dessa grande força e poder que ele acaba de descobrir dentro dele. Então, o serviço que essa força, que essa chama trina, que esse eu sou interno, essa chama crística, que essa centelha divina lhe presta, é infinito no trabalho criador que ele pode efetuar em todas as fases de atividade, em todos os momentos da sua vida. Dando continuidade à leitura agora, penetramos então na água, atravessando-a sem que nos oferecesse a menor resistência. Lembra que ontem eles se revestiram de uma roupa tipo emborrachada para poder atravessar algum lugar que era molhado. O nosso capítulo, ele trata dos mistérios das cidades submersas do rio Amazonas. Então, eles estão indo nessa direção. Então, vamos ver o que aconteceu. Fiquei ligeiramente assustado com a novidade da experiência, mas imediatamente me lembrei da advertência para que eu ficasse consciente apenas no meu Deus interno, como o Senhor de todas as situações. Então, assim, isso já nos traz uma informação interessante. Não importa a adversidade que esteja acontecendo na sua vida, não importa os problemas que cheguem até você. Pare, foque no seu Deus interno, na sua chama trina, que ela vai te trazer a melhor solução e vai te livrar de qualquer coisa que possa te fazer mal. Daí a pouco chegamos junto à margem e passamos por cima de muitos jacarés que nos viam, mas não se incomodavam com a nossa presença. Prosseguindo para o interior, chegamos ao que parecia o topo de um monumento. É a ponta de um obelisco de 18 metros, explicou Saint-Germain. Somente cerca de 3 metros se encontram acima do solo. Assinalava o ponto mais elevado de uma importante cidade que foi sepultada durante o último cataclismo, por ocasião da submersão da Atlântida. O obelisco é feito de metal
imperecível e está coberto por hieroglifos desta época. Notai que eles estão muito nítidos e assim permanecerão, por causa da indestrutibilidade do metal. Lembra também que ontem a Germã, e ele vem comentando sobre isso, que eles trabalham a energia da natureza, a energia universal, e transformam ela naquilo que eles desejam. Inclusive, eles conseguem criar coisas indestrutíveis, como uma porta indestrutível, e nesse caso aí esse obelisco com hieroglifos também indestrutíveis, no metal que é indestrutível. A cidade originalmente foi construída a 16 quilômetros da margem do rio, mas na ocasião em que foi submersa, a embocadura do rio se alargou de muitos quilômetros. Elevamo-nos no espaço e continuamos acompanhando o curso do Amazonas, até um ponto situado a 56 graus de longitude oeste. Fizemos aí observações e nos dirigimos para um ponto 70 graus a oeste. Saint-Germain explicou que era esta a região que íamos observar e pesquisar. O local que ele indicou abrangia o Amazonas entre dois pontos, e também dois de seus principais afluentes, os rios Juruá e Madeira. Esta civilização, disse Saint-Germain, desenvolveu-se durante o período compreendido entre 12 a 14 mil anos passados. A área que nos interessa é o trecho que vai desde onde o rio Madeira desemboca no Amazonas até um ponto a oeste, onde o Amazonas toca a Colômbia e o Peru. Há 13 mil anos, o Amazonas era represado em grandes diques de pedra. Toda a região que o cercava permanecia em altitude de 1.500 metros, no mínimo, e em lugar do clima tropical de hoje prevalecia uma temperatura semitropical durante todo o ano. Até a grande distância dessa localidade, a região era constituída por uma planura ou platô, perto da foz do Amazonas. Havia belas e grandiosas quedas d'água. A cidade onde se achava o obelisco foi construída entre essas quedas e a costa marítima, cerca de 16 quilômetros ao sul do rio. Havia grandes répteis e animais ferozes nas proximidades do rio Orinoco, mais para o norte. Chegamos a um lugar perto do Madeira. Saint-Germain continuou. Eis o local de uma antiga cidade, a capital do império e o lugar mais importante na civilização daquele período. Ergueu então a mão e a cidade se tornou tão claramente visível como qualquer outra do mundo físico de hoje. Então, a gente já viu como ele tem feito essas visitas com o estudante, e ele faz com que, através do trabalho dos elementos, ele traz à vida aquela cidade para que a pessoa possa observar como se estivesse vivendo naquele período o que aconteceu há milhares de anos atrás. E Saint-Germain falou: Eis o local de uma antiga cidade, a capital do império e o lugar mais importante na civilização daquele período. Ergueu então a mão e a cidade se tornou claramente visível como qualquer outra no mundo físico de hoje. Observai, explicou como era construída em uma série de círculos de cujo centro partiam as ruas comerciais, como raios do cubo de uma roda. Os círculos externos eram avenidas de passeio, construídas de 5 em 5 quilômetros. Havia 7 dessas avenidas, perfazendo a cidade 74 quilômetros de diâmetro.
compreendendo o círculo central. Assim, as atividades comerciais não interferiam na beleza e conveniência das avenidas. O primeiro círculo interior tinha cerca de 6 quilômetros de diâmetro e dentro dele estavam situados edifícios governamentais de todo o império. As ruas eram todas belamente pavimentadas e construídas a uma distância de 45 a 60 centímetros abaixo dos edifícios e terrenos adjacentes. Eram irrigadas todas as manhãs e lavadas com perfeição antes de começarem as atividades diárias. Notai a singular magnificência das avenidas de passeio e a beleza das plantas e das flores, formando tufos de ambos os lados. Um aspecto muito predominante da arquitetura da cidade consistia em que os últimos andares de quase todos os edifícios, especialmente residenciais, eram construídos como abóbadas ajustáveis. Podiam ser fechadas e abertas à vontade, porquanto eram construídas em 4 seções, dispostas de tal modo que podiam convir tanto para dormir como para fins de divertimento. Os dias nunca eram excessivamente quentes e à noite o maravilhoso ar fresco das montanhas vinha tão pontualmente como o romper do dia. Entramos no Capitólio, enorme estrutura de grande beleza. O acabamento interior era de mármore creme raiado de verde, tendo o chão revestido de pedra escura verde musgo, assemelhando-se ao jade na sua estrutura e textura. Tudo tão bem ajustado que dava a impressão de que era uma só peça. Na rotunda viam-se mesas grandes, da mesma espécie das pedras verdes do chão, porém num tom mais suave. Eram providas de pesados pedestais de bronze, colocados cerca de 1 metro a partir de cada extremidade. Saint-Germain estendeu novamente a mão e estávamos entre as criaturas viventes, movendo-se pelas ruas e edifícios. Fiquei com a respiração suspensa, espantado, pois vi uma raça inteira de gente de cabelos dourados e bela tez branca rosada. Os homens tinham 1,85 m a 1,90 m de altura, e as mulheres, em média, cerca de 1,75 m. Seus olhos eram mais belo azul violeta, muito límpidos e brilhantes, exprimindo grande tranquila inteligência. Atravessamos uma porta à direita e entramos na sala do trono do imperador. Era evidentemente um dia de audiência, pois ele estava recebendo visitas estrangeiras e locais. Este foi o imperador Casimir Poseidon, de Saint-Germain. Como explicação, ele era verdadeiramente Deus encarnado. Notai-lhe a bondosa nobreza do semblante e, no entanto, o tremendo poder que tem dentro de si. Ele era e é um mestre ascensionado, abençoado e imensamente amado. Por muitos séculos, no mito e na fábula conservou-se dele viva a memória, e a perfeição de seu reinado foi descrita em poemas épicos. Mas à medida que o tempo se transfere para a eternidade, a lembrança de tão grandes feitos desaparece gradualmente e é muitas vezes esquecida pelas gerações posteriores. Casimir Poseidon, sob todos os aspectos, um magnífico governante. Media 1,90 m de altura e era bem feito de corpo e ereto como uma flecha. Quando se punha de pé, sobrepujava a todos os que ficavam em torno, e a própria atmosfera parecia carregada de mestria.
Seus fartos cabelos dourados pendiam-lhe sobre os ombros. O manto real era feito de um material que parecia veludo de seda cor violeta, guarnecido de ouro. Sob o manto, uma roupa justa, cujo tecido era de ouro flexível. A coroa consistia numa simples fita, também de ouro, com um enorme diamante no meio da testa. Esse povo de Saint-Germain estava em contato direto com todas as partes do mundo, por meio de maravilhosa navegação aérea, produzida para seu uso. Toda a luz, calor e força eram extraídos diretamente da atmosfera. A Atlântida, durante esse período, achava-se num maravilhoso estado de progresso, porque tinha sido governada e guiada no caminho da perfeição por vários mestres ascensionados, que apareciam de tempos em tempos, estimulando a elevação espiritual do povo. Repetidamente, através das idades, quando uma grande civilização se erguia, é que ela tinha sido fundada. Inicialmente, dentro dos princípios espirituais e mantida a obediência às leis da vida durante o período de sua ascendência. Entretanto, toda vez que qualquer governo ou o próprio governo começa a derivar para caminhos da devassidão, de tal modo que a injustiça e o mau uso da vida tornam-se hábitos, quer dos administradores, quer do povo, a desintegração sobrevém e continua até que eles ou voltam às leis fundamentais do equilíbrio e pureza, ou não, ou são esmagados por sua própria discórdia, para que o equilíbrio possa ser restabelecido e uma nova era se inicie. Casimir Posidão era descendente direto dos poderosos mestres ascensionados, governadores da Atlântida. Em verdade, a civilização sobre a qual ele imperava era produto da cultura e da capacidade atlante. Sua capital era famosa no mundo inteiro pela magnificência e beleza. Observai: nas zonas rurais, o método empregado para transportar objetos, pois a energia que esse povo utilizava era gerada num instrumento aparentando uma caixa com 70 centímetros quadrados e comprimento de 90 centímetros, ligado ao mecanismo do implemento em uso. O abastecimento de água dos rios era controlado, sendo também utilizada sua energia. Não havia necessidade de polícia ou organização militar, de espécie alguma, em virtude do método pelo qual o povo era relembrado à lei e do maravilhoso poder sustentador que era irradiado, tornando-o apto a prestar obediência a ela. No lado leste do parque havia um edifício magnificente. Aproximamo-nos dele sob o portão. Lia-se Templo Vivo de Deus para o Homem. Entramos e achamos que parecia muito mais espaçoso por dentro do que visto por fora. Deveria ter tido capacidade para conter, no mínimo, 10.000 pessoas sentadas. No centro desse imenso templo havia um pedestal com cerca de 70 centímetros quadrados e 6,5 metros de altura, feito de uma substância branca leitosa autoluminosa, que desprendia uma luz branca com ligeiro tom rosado. Sobre ele estava um globo de cristal de 70 centímetros de diâmetro, feito de uma substância que continha no seu interior uma suave luz branca autoluminosa. Ou seja, esse globo ele tinha uma luz que se autoiluminava. Essa luz era muito suave, no entanto,
tão intensamente luminosa que o edifício inteiro era brilhantemente iluminado. Esta esfera, observou Saint-Germain, era feita de material precipitado, encerrando um intenso foco de luz, foi idealizada e colocada no templo naquele período por um grande mestre cósmico, como atividade sustentadora e dispensadora da vida para o povo. Emitia continuamente não só luz, como também energia e poder, por estar por estabiliza por desculpa. Emitia continuamente não só luz, como também energia e poder, que estabilizavam suas atividades, bem como do império. A esfera de luz foi focalizada pelo grande ser e o edifício erigido depois de uma volta dela. Era realmente um foco precipitado, e a atividade concentrada da suprema presença de Deus, o grande mestre cósmico que a estabeleceu, aparecia uma vez por mês ao lado da luz e proclamava a lei de Deus, a lei do governo, a lei do homem. Decretava ele, assim, o divino caminho da vida era o foco de atividade crística para o governo daquela época. Saint-Germain tornou a estender a mão e os quadros vivos e sonoros desse grande ser passaram diante de nós. É absolutamente impossível colocar em palavras a glória dessa presença. Só posso dizer que ele era verdadeiramente o Filho de Deus em expressão perfeita. Em certo momento, ouvi o grande mestre cósmico proclamando a lei ao povo. A lembrança e a majestade de sua presença e de seu decreto ficaram gravados na minha memória para a eternidade. Tão claramente permanecem em minha consciência. Transmito-vos seu decreto, tal como ainda perdura diante de mim. Então, anotem o decreto que vai ser falado agora. Eu vou ler com calma para vocês poderem anotar. Filhos amados de Deus Uno e Todo-Poderoso, filhos amados de Deus Uno e Todo-Poderoso, filhos amados de Deus Uno e Todo-Poderoso, acaso não sabeis que a vida que viveis emana da una presença suprema? Acaso não sabeis que a vida que viveis emana da una presença suprema, eternamente pura, santa e perfeita? Eternamente pura, santa e perfeita. Se alguma coisa fizerdes para macular a beleza e a perfeição dessa vida una, apartai-vos-ei das dádivas de Deus. Se em alguma coisa fizerdes para macular a beleza e a perfeição dessa vida una, apartar-vos-ei das dádivas de Deus. Vossa vida, a jóia sagrada do amor de vosso Deus ou deusa, fonte dos segredos do universo. Então, esse decreto, ele nos traz a importância da gente considerar a beleza e a perfeição dessa vida una em que nós vivemos o todos e somos um só. Que nós, sendo um só, nós temos acesso às dádivas de Deus. Vosso Deus vos confia a luz do seu próprio coração. Vosso Deus vos confia a luz
do seu próprio coração. Amai-a, amai-a, amai-a. Adorai-a, adorai-a. Fazei com que ela se expanda sempre em maior luz e maior glória. Amai-a, amai-a, adorai-a, adorai-a. Fazei com que ela se expanda sempre em maior luz e maior glória. Vossa vida é pérola de grande valor. Sois os guardiões do tesouro de Deus. Vigiai-o e o useis, senão para ele somente, e sabei que recebeste a luz da vida, cujo uso te tereis de prestar contas. Vossa vida é a pérola de grande valor. Sois guardiões do tesouro de Deus. A gente tem a chama trina dentro de nós. Vigiai, vigiai esse tesouro, e não useis senão para ele somente. Então, só use a chama trina quando você for usar para se conectar com Deus, para trazer a energia da perfeição de Deus. E sabei que recebeste a luz da vida, de cujo uso tereis que prestar contas. Então, você vai usar essa energia, cuidado para não usar de forma errada. Usar no que é bom, belo e justo. A vida é um contínuo princípio sobre o qual repousa a construção de vossa cidade. Se criardes aquilo que se assemelha à vossa fonte, e reconhecerdes seu amor e sua paz dentro de vós, se usardes vossos poderes criadores para derramar bênçãos somente, então, enquanto vos moverdes em volta do vosso círculo de existência, conhecereis a alegria da vida, e ela será acrescentada maior alegria ainda. Se vossas criações não forem puras como na origem, vossos males voltarão a vós, acrescidos de outros da mesma espécie, que é aquilo que a gente chama a atenção da contaminação vibracional que a gente viu em dias anteriores. Vós somente escolhei vosso destino, e vós somente podereis perante Deus pelo uso e vós somente respondereis perante Deus pelo uso que fizeste da vida de vosso ser. Ninguém pode escapar à grande lei. Por longo tempo proclamei esta lei da vida. A lei de vós mesmos, sois dentro de vós, porque podeis sempre vos aproximar de vosso Deus, se desejais perfeição na vida. Então, ele está chamando a atenção que a gente escolhe o nosso destino, porque nós somos deuses e a gente atende à lei divina, da perfeição, a lei de vós mesmo, a lei da vida. Nem sempre vivereis como agora, deter vossos transviados passos sobre o caminho da verdade, nem para vos fazer lembrar de vossa luz eterna colocada no píncaro de um monte para nos guiar. Então, ele está falando para a gente lembrar da nossa luz interna, que ela deve ser levada para nos guiar. Para quê? Para a iluminação. Em um dia distante, falarei dentro do coração do homem. E se amardes a vida, até mim. Vireis até mim, morando em muitos seres.
Que isso não produza confusão em vós, meus filhos. Se quiserdes me conhecer à luz, tereis que procurar-me, achar-me, e tendo-me achado, permanecereis comigo para sempre. O que que ele está dizendo? Conforme a gente vai crescendo na nossa em busca da iluminação, esse caminho de aprendizado, várias e várias encarnações, um dia a gente vai chegar na verdade, que é conhecer a verdade da vida, que é conhecer a energia do eu sou que brilha dentro de nós, que comanda tudo, e nos reconectarmos com Deus. Então, quando a gente encontrar e essa luz permanecer acesa, nós nunca mais sairemos do lado do Criador. Por quê? Porque nós seremos também mestres ascensionados. Nesse dia, a Trindade, Pai, Mãe e Filho, será una no coração do homem. O Filho é eternamente a porta, o caminho para Deus. Em vossa mente e em vosso coração está minha luz, para vos fazer lembrar permanentemente da minha presença, porque no futuro estarei presente só nessa luz. A gente já está chegando aqui mais de 30 minutos, eu vou parar com essa frase. Então, ele está falando, conforme você se foca na luz, na energia da chamatrina, e você abre essa porta para entender o caminho para Deus, perpassa essa energia da sua chamatrina, você terá uma lembrança que esta chama é Deus presente em nós mesmos. Então, queria agradecer a vocês. Obrigado. Amanhã nós vamos dar continuidade à leitura do capítulo 6. Esses capítulos desse livro, Desvelando os Mistérios, Mistérios Desvelados, eles são capítulos muito grandes. Então, amanhã a gente dá continuidade ao capítulo. Beijo no coração de vocês. Até amanhã. Namastê. E quem tiver interesse em se inscrever na próxima turma do curso básico Mude a Sua Vibração, do método Good Vibes, que começa dia 3 de abril de 2021, aqui embaixo desse vídeo tem o link para a próxima turma. Então clique, se inscreva, ele é totalmente gratuito. Espero vocês lá. Não esqueçam de curtir esse vídeo. Graças a Deus, graças a Deus. Até amanhã.